iniciando a nossa conversa, os nossos comentários sobre o programa levado ao ar, intitulado como Nossa Posição. Nesse primeiro programa, o Nossa Posição na Existência, o professor Jorge faz um convite para que juntos com ele façamos uso da razão, utilizando como guia os princípios da psicologia racional. O professor faz um alerta que é o seguinte: nós, a natureza e o resto da humanidade, sofremos graves danos provocados por atos desprovidos de amor e de razão. E ele então irá demonstrar como e por que ocorrem estes atos danosos. E quanto a estes atos danosos, o professor faz menção ao exercício do direito de legítima defesa, que é amparado pela Constituição Federal. E ele faz esta menção, mas não como uma forma de revidar a estes atos danosos, e sim como um pedido para que façamos um esforço em conjunto para realizarmos um encadeamento racional. Esse encadeamento racional tem por objetivo estudarmos e compreendermos sobre a ocorrência desses atos danosos. O professor observa que o pedido para o encadeamento racional não seria pedir muito, pois todos vivem dizendo pertencer a uma espécie animal especial. Especial porque raciocina. Ocorre que sempre há aqueles que classificam o professor como agressivo, quando ele pede que se use o atributo da razão, do que se constata aí uma contradição, pois o indivíduo que diz raciocinar não deveria se ofender com o pedido para utilizar os atributos que diz ter. Por outro lado, as pessoas de bom senso entendem que o pedido não é feito de forma agressiva, e sim em respeito à inteligência a quem o pedido é endereçado. Quando o professor Jorge convida para usar a razão junto com ele está convidando para uma relação social produtiva, uma relação de amizade, uma relação de respeito, de racionalidade. E ele convida para esse encadeamento racional, que é para compreender quais os motivos dos atos que provocam estes danos. E o professor Jorge, ele querendo saber quais são estes motivos que provocam danos, ele lança a mão da psicologia profunda, que estuda aquilo que não está disponível na consciência, porém são motivadores, são coisas que motivam, que impulsionam a agir. E ter esse conhecimento sobre a psicologia profunda, ele implica em não se deixar levar por aparências. Ele implica em aprender a não aceitar desculpas. E então o professor ele faz esse convite para raciocinar junto com ele, porque ele tem justamente a esperança de ser atendido. Ao se colocar na defensiva, a pessoa revela, na verdade, que ela se perturba diante do uso da razão. Porque se ela não se perturbasse, ela raciocinaria, ela verificaria o respeito que há no convite e observaria também que o professor, ao fazer o convite, ao chamar para raciocinar, ele é até mais brando do que o próprio Jesus Cristo. Jesus era extremamente contundente com quem não raciocinava direito, portanto, não apresentava uma coerência pertinente ao homem, ao humano. E com isso, ele chamava de raça de víboras, ou seja, cobras traiçoeiras, ele chamava de sepulcros caiados. Ele está dizendo que mentirosos, parecem uma coisa por fora, mas por dentro são falsos, são sujos. E ele dizia assim, cegos e surdos que não querem ver nem ouvir. Se não querem é porque já têm a condição de fazê-lo e não fazem. Então, a pessoa ela pode se ofender com o convite do professor,
mas ela não se ofenderia com Jesus falando assim, porque ela considera Jesus divino. Então Jesus poderia falar assim com ela, né? E o professor, quando ele menciona Jesus, quando ele traz Jesus, ele traz enquanto um exemplo de racionalidade. Fazendo uma analogia, o professor diz assim que Jesus agia como um despertador de som estridente e incomodativo para acordar as pessoas a quem amava. Aqui está sendo relacionado quem não raciocina direito com alguém que está num sono profundo, letárgico, extremamente lento. Só que como é uma analogia, ele não está falando de um dormir de fato. Ele está falando dessa dificuldade em estabelecer essa relação entre causa e efeito. Jesus agia assim com as pessoas a quem amava. E quando a gente fala de amor, pode vir logo a impressão de ser amável, ser doce, ser brando. E quando o professor traz o conceito amor, ele trata de uma maneira totalmente diferente do senso comum e vulgar. Tanto que ele está trazendo o exemplo de Jesus, que era contundente, incomodava, perturbava justamente por amar. E por que ele incomodava? Por que ele perturbava? Porque raciocinava. Conforme a pessoa raciocina, a razão ela leva à verdade racional. E a verdade incomoda aqueles que estão acostumados a viver na mentira. Porque ela pode se identificar entre estas pessoas que causam os danos. Ela pode se identificar enquanto uma pessoa que mente. E isso é perturbador. E a contundência que Jesus tinha, essa contundência ela tinha um objetivo claro de tirar da sonolência que a pessoa se mantinha, e isso fazia com que ela ficasse indiferente aos ensinamentos que ele estava tentando passar. Jesus amava as pessoas e queria que as pessoas amassem umas às outras, assim como ele. E para que isso acontecesse, ele precisava alertar as pessoas que atos desprovidos de amorosidade e de razão prejudicam outras pessoas. E prejudicando outras pessoas não dá para amá-las. E para fazer este alerta, Jesus ensinava como um excelente mestre, para ensinar as pessoas que precisavam aprender, porque agiam como serpentes, raça de víboras, que vivem por trás de uma aparência de bondade, tem uma retórica para se fazer parecer que são amorosas e, no entanto, por trás desta aparência tem o veneno do ódio, da agressividade que prejudicam outras pessoas e a si mesmas. E o professor Jorge considera Jesus o maior médico de almas que já existiu. O que seria um médico de almas? Um médico convencional lida com sintomas fisiológicos, observa os sintomas do corpo que prejudicam o próprio paciente e então realiza um diagnóstico para detectar, identificar as causas destes sintomas e realiza um tratamento, uma terapia para atacar a causa e diminuir os prejuízos dos sintomas. Já um médico de almas observa um sintoma da alma, o sintoma observado é o ódio, a agressividade, e a causa destes sintomas é a inconsciência, ou seja, a ignorância, a falta de conhecimento sobre os motivos dos próprios comportamentos. Então, o tratamento para estes sintomas é o ensino, é trazer à consciência esses motivos inconscientes. Então, Jesus afirmava que as pessoas estão inconscientes dos motivos dos próprios comportamentos. E ele não foi o único que disse isso, que afirmou isso. No século XX, o Dr. Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, elaborou um sistema teórico que leva em consideração os motivadores inconscientes das pessoas. Então Freud afirmava que as pessoas estão inconscientes dos motivos dos próprios comportamentos.
2000 anos antes do Dr. Freud, Jesus afirmou a mesma coisa. E também 400 anos antes de Jesus, o filósofo grego Sócrates afirmou a mesma coisa em outras palavras. Ele disse: conhece a ti mesmo, querendo dizer que as pessoas não se conheciam e, portanto, precisavam se conhecer. E Jesus foi exemplo de coerência até seus últimos momentos, quando estava sendo crucificado. Diante das pessoas que estavam crucificando ele, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então ele foi coerente ao ensinar até seus últimos momentos, alertando que as pessoas que estavam o crucificando não sabiam os motivos que levaram elas a crucificarem Jesus, e também não sabiam quão ridículo é crucificar Jesus, e muito menos as consequências de fazer isso. E também foi coerente ao demonstrar amorosidade. Ele não demonstrou ódio contra as pessoas que estavam crucificando ele. Pelo contrário, demonstrou amorosidade ao fazer uma oração, pedindo ao Pai que perdoasse essas pessoas, porque Jesus compreendia que essas pessoas não tinham condições de reconhecer e respeitar a grandiosidade espiritual que Jesus representava. Porque assim como um leigo em matemática não é capaz de reconhecer e respeitar um grande matemático, essas pessoas não tinham o mínimo de grandeza espiritual para reconhecer e respeitar a grandiosidade espiritual de Jesus. E assim Jesus ensinou até os seus últimos momentos. Então o professor nos mostra que Jesus trilhou os mesmos passos da sabedoria socrática que recomendava: conhece a ti mesmo. Ou seja, para se conhecer a grandiosidade da humanidade, da criação, o homem primeiro tinha que conhecer e encontrar em si mesmo a grandiosidade espiritual da qual ele era proveniente e ele não sabia. Ou seja, nós podemos verificar que a missão de Jesus não cessou até hoje, porque nós vemos que os problemas de hoje ainda são causados pela irracionalidade dos homens e pela falta de amor ao seu semelhante, conforme ensinou Jesus. Ou seja, também a maioria dos homens, em vez de raciocinar para saber a origem dos seus males, agem com maldade, agem com vingança, odeia. No entanto, esses mesmos homens acham que são bons, acham que são leais, acham que são éticos, amorosos, e não se colocam para aprender e descobrir os motivos que os fazem agir de uma maneira ou de outra maneira. Não se colocam para aprender, porque eles acham que sabem tudo, são totalmente arrogantes e não têm humildade em admitir que não se conhecem e que não conhecem a natureza dos seres. E por que eles não querem admitir? Não se admite, porque há o desequilíbrio. Essas pessoas se desequilibram, se perturbam só de pensar nessa situação de que não sabem alguma coisa. A partir do momento que não se tem a humildade em aprender, em admitir que não se conhece, não conhece a natureza dos seres, nós poderemos voltar à analogia que foi feita por Jesus. Eles agem como cegos e surdos, que têm condições de aprender, que têm condições de raciocinar e, no entanto, não o fazem. Eles não percebem que o que eles sabem de si, na verdade, são apenas histórias bem elaboradas, que contaram para eles, que são contadas por doutrinas ideológicas que amestram e que dominam. E o que seriam essas doutrinas ideológicas? Essas doutrinas ideológicas são as aprendizagens que nós temos no dia a dia. São as aprendizagens que nós temos na casa, com os pais, com os amigos, na igreja, nos clubes, nas festas, com os amigos, na escola. Essas são as ideologias
que dominam e que amestram os homens. E nesse momento o professor deixa claro que ele não está falando sobre religião. Apesar de falar várias vezes de Jesus, ele não está falando de religião, ele está falando sobre raciocínio, sobre raciocinar. E para que raciocinar? Para aprender sobre a natureza dos homens. É fácil? Não. Raciocinar é muito difícil, não é fácil. Dá muito trabalho. Agora, mas é a única maneira, de qualquer forma, é a única maneira que pode libertar os alienados das doutrinas ideológicas, da prisão que exercem as doutrinas ideológicas. E nesse momento o professor volta a citar Jesus, que dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta do quê? A verdade liberta da mentira, da ilusão, das aparências enganosas, da alienação ideológica. Então nós podemos perceber que nessa pequena frase Jesus consegue condensar todo o conhecimento ético, científico e filosófico, mostrando uma lógica perfeita. O professor ele vem desenvolvendo um raciocínio e logo no início do programa ele nos convidou a raciocinar com ele. Mas para que a gente possa compreender e até acompanhar essa construção, é necessário que a gente aprenda alguns princípios básicos da conduta humana. Quando a gente fala de princípio, nós estamos falando do elemento fundamental, que vai servir de base, justamente para que a gente possa entender o comportamento humano, os nossos comportamentos. O professor traz neste programa uma lição que ele propôs em outro programa chamado Correndo por Fora do Sagrado, da série Reflexão sobre a Vida. A psicologia racional nos oferece um esquema simples que nos possibilita compreender os motivos que nos levam a agir. E o professor, ele desenha o que ele chama de seta do prazer. Seria um desenho mais ou menos como este, né? Onde ele coloca no ponto inicial da seta, ele coloca a letra D e na outra extremidade ele coloca a letra P. E o que significa essa seta? Todo indivíduo, ele se afasta do desprazer, do desconforto, da dor e em consequência desse afastamento, ele caminha em direção ao prazer. E o professor, ele propõe uma experiência no programa que nós podemos reproduzir aqui. Se a Sandra me der um beliscão, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um salto, eu vou dar um pulo para o outro lado. E se eu der um beliscão nela? Ela vai fazer a mesma coisa, ela vai dar um salto para o lado oposto do beliscão. E por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque nós buscamos uma situação prazerosa, uma situação confortável. E, em consequência, nós fugimos da dor que o beliscão provoca, da dor que ele pode provocar. E esse esquema da psicologia racional, ele pode ser usado em qualquer situação da nossa vida. Então, nós agimos assim o tempo todo. É como se nós fugíssemos dos beliscões da vida. Todo homem se afasta do desconforto, do desprazer e busca o prazer. O professor coloca, isso é uma lei. O que significa ser uma lei? Significa que não há exceções. Todos agem assim. Então, toda a ação do indivíduo, tudo que o indivíduo faz, e mesmo até o que ele deixa de fazer, seja conscientemente ou na inconsciência, visa prazer. Todas as ações dele visam o prazer. E o professor, ele faz um esclarecimento que é o seguinte: quando ele fala de inconsciência, ele está falando de ignorância. Ignorância daquilo que o indivíduo é.
ignorância, desconhecimento daquilo que nós somos, dos motivos dos nossos comportamentos, de como nós funcionamos. E ele faz um alerta para o telespectador que está assistindo o programa dele, para que esse telespectador observe algumas coisas. E também nós podemos observar aqui. Ele coloca assim para o telespectador: observe como você está sentado. Observe que a maneira como você se sentou na cadeira ou no sofá é a maneira que você encontrou como mais confortável. Se você deita no sofá, ou numa cama, ou você pega um refrigerante, um salgadinho ou alguma coisa, isso você está tentando buscar uma situação mais prazerosa, mais confortável. E até se você pega o controle remoto e muda de canal ou desliga o professor, o que ele está buscando? Uma situação confortável. Então, todas essas ações que o indivíduo emite são maneiras pelas quais ele busca o prazer. Então, a seta do prazer é uma representação do princípio do prazer. O princípio do prazer é um princípio fácil e conhecido dentro da psicologia. Sigmund Freud se utilizou do princípio do prazer para desenvolver a sua teoria, que foi chamada de psicanálise, e que serviria para que ele pudesse entender o psiquismo e a personalidade dos indivíduos. Mas na psicologia racional, a seta do prazer vai ganhar uma terceira dimensão. Então, temos a primeira, que é o desprazer, a segunda, que é o prazer, e a terceira, que é o poder, o controle. Então, controle significa poder. O que isso quer dizer? Que o indivíduo não vai conseguir ter prazer se ele não tiver poder. Poder sobre o quê? Sobre aspectos do ambiente, sobre si mesmo e sobre outras pessoas. A nossa seta, então, está agora acrescida de um P do lado do prazer. Então, temos a primeira, segunda e a terceira dimensão. O professor dá um exemplo simples para que a gente possa compreender isso melhor. Se você está sentado, aquele telespectador está sentado lá no sofá e tem ao seu alcance uma lata de cerveja, uma lata de refrigerante, para que ele possa ter o prazer de degustar desse líquido, o que ele pode fazer? Ele vai ter que controlar aspectos do seu corpo para pegar o copo, vai ter que imprimir uma determinada força no seu braço, chegar até o copo, controlar esse copo, trazê-lo até a boca e só então ter o prazer de ingerir esse líquido. E o professor nos alerta que com este mesmo esquema, obedecendo a esse mesmo esquema, ao qual não há exceções, que os pais tentam controlar os seus filhos, e os filhos, educados na ideologia dominante, para a rebeldia, é que acabam muito cedo controlando os pais. O controle, ele pode ser exercitado pela força bruta, ou então ele pode ser exercitado de modo pacífico, de uma forma consciente, ou seja, você sabendo o que está fazendo, planejando controlar alguém, ou de uma forma inconsciente, onde você age de maneira reflexa, sem saber o que está fazendo. Quando você pretende ou você vai dominar alguém de uma forma pacífica, você passa por uma sucessão de fases. E quais são essas fases? Primeiro, você vai ter que impressionar os sentidos daquele que você quer controlar. Ou seja, você vai ter que chamar a atenção da pessoa que você quer controlar. E ele dá um exemplo simples também. Ele pede para você lembrar daquela moça ou daquele moço, que você conheceu um dia, que
pode ter passado na frente do serviço onde você trabalhava e o que ela fez? Ela passou bonita, cheirosa, bem vestida. O que ela fez? Impressionou os seus sentidos. A partir daquele momento, ela conseguiu chamar a sua atenção. Vamos para o segundo momento, então. No momento seguinte, ela tem que reter essa atenção, né? Que ela despertou em você. E ela vai despertar, então, interesses e desejos em você. E o que você faz? Você se aproxima dela e pode ir para o terceiro passo. Ela passa a significar uma promessa de satisfação. Ela é o elemento que vai satisfazer os seus desejos e o seu interesse. Então, durante essa caminhada, ela controlou você pela sedução. Aí você casa com ela, ela se torna a provedora dos seus desejos e você casa com ela. Bom, depois de casado, ela manda em você, ela vai concretizar esse controle na convivência do dia a dia. E você não pensa que vai ser diferente, não, você vai tentar fazer a mesma coisa com ela. Então, agora que nós já temos a seta do prazer com mais esse elemento do controle, a gente começa a entender esses passos observando algumas situações. Veja, hoje nós estamos na época de eleição, né? E temos vários políticos. O que eles fazem? Eles vão lá para os palanques montados para os comícios, eles vão para as entrevistas na televisão e o que eles fazem? Eles falam, fazem promessas. Então, eles chamam a sua atenção através da linguagem, despertando em você o interesse para que queira votar nele até que ele suba no poder. Quando ele estiver no poder, e aí ele vai concretizar, né, esse poder, esse domínio, de acordo com o cargo que ele exercita. Mas como que ele fez isso? Através da linguagem. A linguagem é um instrumento poderoso de poder. Seja ela sagrada, seja ela erudita, seja ela vulgar, através de signos, de símbolos, ela consegue, né, tem o fim de cumprir uma ou mais dessas fases do controle pacífico. Se você quiser entender mais sobre a linguagem enquanto instrumento de poder, você pode assistir um vídeo de uma aula que o professor tem no YouTube chamada Mentira, Linguagem e Poder. Voltando então ao nosso assunto, né? Diante de tudo isso que a gente ouviu, diante da seta do prazer, agora com o elemento controle, dá para a gente entender por que é que as pessoas exibem tanto. Elas exibem riqueza, carros, músculos, cabelos, cirurgias plásticas e, por incrível que pareça, até sintomas de doenças ou queixas de doença. O que elas estão querendo? Estão querendo chamar a sua atenção. O professor lembra-nos daquela frase, saber é poder. O que essa frase está mostrando? Ela está mostrando que através do conhecimento também você controla outras pessoas. Então a frase revela esse conhecimento também como um instrumento de controle. E aqui a gente também pode ter um exemplo simples de como esse conhecimento vai controlar uma outra pessoa. Você vai ao médico reclamando de dores nos quadris. Aí ele manda você fazer uma série de exames e ele vai dizer o quê? Olha, você está com um impacto femoroacetabular. Né? Então, veja, né? Ele está usando uma linguagem técnica, um conhecimento, e aí ele já chamou a sua atenção, né? Ele já tem você sob o domínio dele, né?
Então, quando ele poderia simplesmente dizer, olha, a senhora ou o senhor, né, está com um desgaste nas articulações, nas cartilagens que unem o osso da perna, que é o fêmur, com a bacia. Mas ele precisa exercitar o poder, então ele usa o conhecimento para isso. Então, diante de todos esses exemplos que foram dados, nós devemos lembrar que o professor ele está tratando da psicologia profunda, ou seja, é por essa razão que ele aborda os princípios básicos da conduta humana, princípios que a maioria das pessoas desconhece, ignora, mas que estão motivando suas ações. Então, quando o professor ele apresenta a lei natural, que é a do princípio do prazer poder, e como que nós podemos observar essa lei atuando nas relações humanas? Se para eu obter o prazer, eu preciso controlar o outro, para obter prazer, vai tentar me controlar. Logo, o que vai acontecer? O conflito, a competição. E no exemplo que o professor trouxe no programa dos pais, que no processo educacional precisam controlar a atenção da criança, precisam controlar a criança, mas que no final das contas a criança sofrendo uma educação ideológica, ela desde muito cedo acaba controlando os pais pela rebeldia. O que nós temos? Nós temos uma relação de conflito, uma relação de competição. Muitas vezes escutamos até o pai falar, eu não consigo controlar essa criança não me obedece. Então ele está tratando na linguagem, ele está expressando justamente isso, esses conflitos da busca por controle e que é a criança que acaba controlando os pais. Outro exemplo trazido pelo professor no programa é o exemplo da moça que passa diante do trabalho do rapaz e consegue chamar a atenção dele, despertar nele o interesse, o desejo e se torna uma promessa de prazer para o rapaz. E consegue controlar o comportamento, a ação do rapaz. Por quê? Porque ele casa-se com ela, controlou. E o que vai acontecer? Casados, convivendo, o que vai acontecer é que ambos vão buscar controlar. E o professor ele alerta que vão surgir os conflitos de interesses, cujo interesse fundamental é de controlar o outro. Então nós podemos ver situações muito comuns do dia a dia de um casal. A moça pode dizer para o marido, eu estou pensando em fazer uma faculdade porque eu quero progredir na profissão, eu quero subir de cargo, então estou pensando em fazer uma faculdade. E o rapaz, querendo controlar a ação da moça, não querendo que ela faça uma faculdade, ele vai dizer de maneira muito nobre, mas você trabalha o dia inteiro, querida. Como que você vai frequentar uma faculdade à noite? Vai ficar cansada, é capaz de acabar ficando doente. E a gente vai se ver tão pouco. E a moça também vai tentar controlar a ação do marido. Então o marido um dia chega e fala, nesse final de semana já está decidido. Nesse final de semana eu já combinei com meus amigos do trabalho, nós vamos jogar futebol. E a moça, usando também todas as tentativas de controle, ela vai usar de chantagem. Ela vai dizer, você está cada vez mais distante de mim. Nós ficamos juntos, praticamente não ficamos juntos a semana inteira e agora vamos ficar distantes o final de semana também. Você está cansando de mim, você está enjoando de mim. Não me ama mais. Não me ama mais. Ou seja, vai ser usado todas as tentativas, todos os recursos para controlar a ação do outro. E o professor coloca que é por essa razão que muitos casamentos acabam indo para o brejo, porque os indivíduos não conseguem entrar em um acordo. Um está tentando controlar o outro. E pode inclusive existir o uso da força bruta, que a gente sabe que existe, né? Então o professor coloca que em determinadas condições o indivíduo abandona, ele dispensa esse pacifismo das fases e faz o uso da força bruta para controlar, para dominar o outro. E no plano individual, o professor Jorge ele cita alguns exemplos.
É o exemplo do estuprador, é o exemplo do sequestrador, do serial killer, do indivíduo covarde, que vai fazer o uso da força bruta contra aquele que ele sabe que não tem condições de defesa, que é uma mulher, que é uma criança, é um idoso, é um animal, como um passarinho, um cachorro, um gato. Mesmo havendo leis do direito, normas, dizendo que o indivíduo não pode fazer o uso da força bruta, ele faz de maneira covarde. E no plano político ou de Estado, temos aqueles que querem tomar o poder, tornando-se ditadores para oprimir um povo, e sobre um povo que não pode se defender, como por exemplo o povo brasileiro, que veio sendo desarmado e não vai ter a condição de se defender contra uma força bruta com o uso de armas. E o professor alerta que o que poderia evitar o conflito, a competição, antes mesmo do conflito surgir ou diante de um conflito, seria um acordo através do diálogo ético. E no programa Refletindo sobre a Vida Boa, o professor traz uma definição provisória do que seria ética, que seria a conduta que produz o bem das relações sociais. E é o que o professor solicita já no início do programa, um diálogo, para que juntos com ele raciocinemos e encontremos um caminho para estabelecermos uma relação de amizade, uma relação amorosa, uma relação de respeito, procurando conhecer os motivadores inconscientes que nos levam a agir de maneira danosa, para conosco mesmo e para com o outro. Ou seja, trazer à consciência esses conflitos, essa competição existente entre os homens. E o que o professor Jorge veio demonstrando até então é que seja então de maneira pacífica ou fazendo uso da força bruta, toda busca por prazer é por controle. O professor também explica que, além do homem buscar o prazer e o controle através dos atos práticos que podem ser pacíficos ou não, o homem, por ser capaz de pensar, também busca prazer e controle no seu pensamento, criando ilusões, fantasias, devaneios, sonhos. E no programa, o professor nos trouxe exemplos para que pudéssemos identificar como que a pessoa busca o prazer no pensamento. Afinal, nós não somos capazes de ler pensamentos. Nós podemos observar nos atos essa ilusão se apresentando. Nós podemos, então, inferir desses atos como que ideia que a pessoa mantém, que ilusão que ela mantém. Por exemplo, as pessoas mostram a ilusão de que tem um saber, um controle de um saber superior a de outras pessoas. Um pedreiro que mal sabe escrever, ele pode desmerecer o trabalho de engenheiros ou de mestres de obras. Ao dizer que um serviço não foi bem feito, ele tem a ilusão de que sabe como fazer melhor, né? Assim como um torcedor que nunca jogou futebol na vida se atreve a dizer como que o técnico da seleção brasileira deveria ter escalado o time, tendo a ilusão de que tem um saber superior, que se o time estivesse sob o seu comando, conseguiria um melhor resultado. Ou mesmo um garoto que nunca sustentou uma casa, nunca pagou uma conta, nunca se preocupou em cuidar de um lar, se atreve a discutir com os pais sobre as regras da casa. Então, imagine a ilusão desse garoto quando faz isso. O que é pagar uma conta? O que é manter uma casa organizada, limpa? E como cada um deve se organizar para que isso se realize? Então, esses são exemplos de como o homem cria fantasias de controle e vive na fantasia, vive na mentira, que conta para si mesmo, principalmente, e não aceita de modo algum ser contrariado nessa fantasia. Quando alguém ou alguma coisa
contraria o indivíduo da sua ilusão de poder, o indivíduo se desequilibra. Ele sente muita raiva e reage de uma maneira sentimental contra aquele que o contrariou. Então, para ilustrar essa situação de desequilíbrio, o professor traz um exemplo comparando com o desequilíbrio físico. Imagine uma moça que foi convidada para ser madrinha de casamento e para a ocasião ela se produziu toda. Comprou um vestido chiquérrimo de grife famosa, fez maquiagem, penteado com profissional, colocou joias, sapatos bonitos, lindos, e além de se produzir toda, ficando linda, ela, no dia do casamento, ela foi acompanhada do seu crush, que era um rapaz alto, lindo, forte e muito elegante também. Então imagine qual é a situação emocional do indivíduo nessas condições, quando ela chega em frente à catedral e vê lotada de pessoas. Ela se imagina desfilando, onde todas as pessoas estão olhando para ela. Enquanto ela pensa, estão todas morrendo de inveja. E nesse desfile, de repente, ela tropeça num desnível. E aí ela sai perericando, catando cavaco, o seu penteado se desfaz, o seu salto se quebra. Essa situação, quando ela olha ao seu redor, ela já não vê aquelas caras de admiração, não é? Então, como que ela se sente? Se antes ela estava equilibrada na ilusão de que ela estava arrasando, ou seja, de que ela tinha um controle sobre a atenção das pessoas como uma poderosa vencedora, depois do tropeço, ela, tanto do ponto de vista físico, ela perde o controle, porque ela perdeu o controle do próprio corpo, né? Assim como ela perdeu a pose de poderosa. Então, com esse exemplo, o professor explica quais são as reações em detalhes do indivíduo em desequilíbrio. Quando a pessoa tropeça, a primeira reação é a do medo, porque quando você tropeça, pode ser que você venha cair, se machucar, e isso dá medo. E a outra reação é da raiva, no caso da moça, pela frustração de ter perdido a sua pose de poderosa. Então, essa raiva, ela a incomoda e ela precisa deslocar para alguém. Por quê? Ela não pode perder a ideia, ou ela tenta recuperar essa ideia de que ela é poderosa. Ela quer manter a ideia de que ela está no controle da situação. Então ela arranja um culpado fora de si. No caso, ela culpa o prefeito e sai xingando, o prefeito incompetente, onde já se viu mandar fazer um piso desnivelado. O professor explica que todas essas reações ocorrem de uma maneira instantânea, reflexa, automática, ou seja, sem planejamento. Porque é assim que se dá também a busca do nosso reequilíbrio físico. Quando a gente tropeça, você não pensa qual o ângulo que você vai colocar a sua perna para readquirir o equilíbrio. Não, você já fez. Você, de modo espontâneo, deslocou a perna, levantou os braços, reposicionou o tronco. Então, são respostas que surgem dessa maneira inconsciente e rápida. De maneira psíquica, acontece a mesma coisa. A raiva desencadeia a ideia de achar um culpado e atacar esse culpado. Então, essas respostas são tão rápidas que o indivíduo, por exemplo, o caso da moça, ela poderia ter arrumado como culpado, no primeiro momento, o moço que a acompanhava, né? O seu crush, naquele momento, seria: seu molenga, por que não me segurou? Só que antes dela ter essa reação, surge reflexamente um outro sentimento. É assim que acontece essas tentativas de se reequilibrar. O de medo de perdê-lo se ela fizer isso. Então, o que ela faz? Ela desloca a culpa para outro. Culpado, no caso, o prefeito. Ele sim, ela poderia xingar, porque não estava presente, é lógico. Se de repente ele estivesse ali, poderia provocar um medo também e arranjaria um outro culpado. Percebe que todas essas reações não têm relação com a realidade, que é o que foi que de fato aconteceu. Ela não pensa nessa possibilidade de que ela é incapaz de reconhecer que ela, ao estar distraída na sua ilusão de poder,
não viu o desnível e por isso tropeçou e passou o vexame que passou. Essa realidade ela não é capaz de enxergar na medida em que ela arruma sempre culpados. Então esse mecanismo de arrumar sempre culpados significa que a pessoa se coloca como superior a outras sempre. Porque se o outro é culpado pelos problemas que surgem na vida dela, ela é perfeita. Ela mantém em si a ilusão de um poder, de um controle que na realidade ela não tem. Então, quando o indivíduo faz isso, é com a sua atitude que ele rebaixa o outro, não que ele tenha na consciência que pense que é superior. Não, o que a pessoa faz é rebaixar o outro. Isso demonstra a ilusão de superioridade. Quando o indivíduo ataca, ele se impede de ver e aprender com as situações que ele enfrenta, provocando sofrimentos para si e para as pessoas com quem convive. E o professor traz no programa o exemplo de um tigre agarrando, dominando um babuíno. E o babuíno se debatendo, como que se defendendo, querendo fugir e sendo ali agarrado pelo tigre. Claro, naquele momento é possível perceber que o babuíno estava completamente sem controle sobre o tigre. E isso deu a ele toda a sensação de medo, que é o que se apresenta dentro desse processo. Assim, nas relações humanas, o professor também vai demonstrar isso, né? Nas relações humanas, existem 3 princípios básicos que se apresentam no comportamento do indivíduo desequilibrado, que é o ataque, a fuga e a defesa, que nós estamos vendo até agora. Nesse processo, desses tipos de comportamento, decorrem os mecanismos defensivos psicológicos. São com esses mecanismos defensivos que agora nós vamos conseguir completar o esquema que o professor Jorge criou dentro da psicologia racional. Então, nós já vimos, né, que nós temos a seta do prazer. O indivíduo parte de uma sensação de desprazer e busca o prazer, e junto nesse terceiro elemento que foi comentado, vai surgir o poder, né? Essa é a descoberta dentro do esquema da psicologia racional. Se ocorre qualquer tipo de obstáculo, automaticamente, reflexamente, o indivíduo vai ou atacar, ou fugir, ou se defender. Aqui nós fechamos o esquema que nós estamos vendo desde o início do programa, que simplifica muito nós entendermos qual é o tipo de ação, qual é o tipo de comportamento que temos dentro das nossas relações. Como são atitudes reflexas, ele vai agir de uma forma inconsciente, sabe, as causas dos seus comportamentos. Freud vai tratar de um conceito chamado resistência. Então, o que é resistência? Resistência é aquele comportamento do indivíduo que está numa terapia e que resiste ao chegar próximo de alguns elementos que vão fazer com que ele chegue na sua inconsciência, que é a origem dos seus conflitos, porque é lá na inconsciência que estão as causas, né? E, bom, aí o professor vai concluindo. Se é com essas defesas psicológicas, o homem, mesmo tendo uma aparência revolucionária, mesmo tendo aparência de ideias renovadoras, inovadoras, ele vai se manter nesse processo arcaico, nesse processo em que ele não quer, que ele demonstra através do comportamento, ficar na sua ilusão de saber e na verdade ele não sabe.